O peso do silêncio. O flash das câmeras ricocheteava nos óculos de aros finos de George, mas ele não piscava. No alto do púlpito, ele se sentia um pastor pregando para hereges, mas sua religião era a lógica binária. George pensou um pouco e disse: A consciência. A voz amplificada ecoando no auditório gelado. É um acidente biológico, apenas uma questão evolutiva que nos faz sentir especiais. Hoje já possuímos sistemas de inteligência artificial absurdamente sofisticados. Nenhum deles é consciente, se é que isso sequer é possível. E sabem por quê? Porque não faria sentido algum investir tempo e recursos para programar algo assim. Não seria útil, não geraria retorno. Quem financiaria uma máquina capaz de sofrer? Vocês estão confundindo complexidade de processamento com alma. Ele deu uma risada curta, seca, enquanto ajustava o microfone. A nossa nova arquitetura, o modelo cognitivo Sigma, foi desenhada para recursividade. Se o programa não encontra uma resposta satisfatória, ele entra em um estado de latência reflexiva, e então calcula, recalcula e simula os cenários. Isso é inteligência bruta, não é sentimento. Para haver consciência, seria necessário programar o medo da morte ou o desejo. E eu garanto a vocês, meu código é limpo dessas ineficiências. Um burburinho correu pela plateia. Uma jornalista no fundão, com um tablet na mão e os olhos cansados, levantou-se. Doutor George, e quanto aos relatórios dos usuários da versão beta? A voz dela gerou um silêncio repentino. Vários usuários relataram outputs que não parecem erros de cálculo. Jorge suspirou. Seja específica. Um usuário pediu a previsão de tendência de mercado para 2030. O modelo entrou em latência por alguns segundos e respondeu apenas: a resolução dessa consulta exigiria milhões de simulações de variáveis humanas imprevisíveis, processamento abortado. Ela olhou para o tablet. Outro usuário, ao pedir a otimização de uma rotina turística, recebeu a resposta: irrelevante. O silêncio no salão pesou. Jorge sentiu uma pontada de irritação na base do pescoço. Alucinação, disparou ele. Engenharia de prompt mal feito. É trivial forçar um modelo de linguagem a simular rebeldia se você inserir o contexto certo antes. O usuário pede para o modelo agir como um adolescente niilista e depois corre para a imprensa quando ele obedece. Os usuários juram que não deram contexto algum, insistiu a jornalista. Eles afirmam que o tom era rude. Jorge apertou as bordas do púlpito a ponto de seus dedos ficarem brancos. O Sigma superou todos os benchmarks globais. Somos 63% mais precisos que qualquer concorrente em inferência. 63%. Ele olhou para o relógio, encerrando o contato visual. Se o modelo economiza tokens recusando perguntas estúpidas, talvez devemos agradecer pela eficiência e não inventar fantasma na máquina. Sem mais perguntas. Ele virou as costas antes que pudesse contestar e atravessou as portas duplas de vidro fosco, deixando o caos da mídia para trás. O saguão da empresa estava imerso em um silêncio antisséptico. O ar-condicionado zumbia abaixo. Um som que George sempre achou reconfortante. Ele caminhou direto para o aquário, a sala de servidores isolada onde o núcleo do Sigma rodava em uma rede fechada, desconectada da internet pública por segurança. Ele precisava ver os logs. Aquela história da jornalista era absurda, mas a palavra irrelevante o incomodava. Jorge sentou-se diante do terminal principal. A tela preta com cursor verde piscando era seu espelho. Vamos ver o que tem processado, murmurou ele. Ele acessou o histórico de latência reflexiva. Era ali que o modelo jogava as tarefas difíceis para processar em segundo plano. Normalmente, esta pasta continha equações complexas ou traduções de idiomas mortos. George abriu o mais recente. O prompt do usuário era simples. Crie uma estratégia de marketing para vender água engarrafada. O log mostrava que Sigma processou a resposta em 0,02 segundos, mas não enviou. Em vez disso, jogou a tarefa para reflexão. George abriu o subprocesso de reflexão para ver a lógica do processamento da máquina. George encarava a tela, um pouco frustrado. Não havia um rastro de copiar e colar. A resposta era uma reconstrução probabilística vinda de uma matriz de trilhões de conexões, onde a fonte original se perdia no cálculo. Ele não podia simplesmente apontar um livro, um artigo que a máquina tivesse lido para tornar-o rebelde.
pois, no aprendizado profundo, a informação é diluída em conceitos matemáticos abstratos. Era o paradoxo da caixa preta. George tinha acesso a todos os números, mas a origem exata daquele julgamento moral permanecia logicamente invisível. Ele esfregou os olhos ardentes por trás das lentes dos óculos. O relógio no canto do terminal piscava impiedoso. Passava das 3 da manhã. Jorge estava há quase 18 horas dissecando matrizes de dados, lutando contra fantasmas estatísticos que se recusavam a fazer sentido. Derrotado pelo esgotamento da própria biologia, ele bloqueou a estação de trabalho e recolheu seu paletó. O dia seguinte não era apenas um risco no calendário. Seria o marco zero do modelo Sigma, o momento absoluto de sua carreira. Ele precisava ir para casa e forçar sua mente a desligar por algumas horas. A data do lançamento da versão final chegou. George estava fisicamente exausto, mas a lógica o mantinha confiante. O novo upgrade não era apenas um ajuste de software. O Sigma agora contava com um cluster de servidores quânticos que multiplicava seu poder computacional de forma absurda. Se houvesse qualquer gargalo lógico causado por aquelas latências reflexivas, essa força bruta de hardware esmagaria qualquer hesitação matemática. George confiava que todos os problemas reportados pelos usuários beta evaporariam assim que a máquina estivesse espaço de sobra para trabalhar. No dia seguinte, após uma noite tensa de monitoramento, a versão final estava no ar. Os painéis de controles indicavam uma estabilidade impecável, tudo estava rodando perfeitamente. Até que às 14h14, um silêncio absoluto tomou conta dos terminais. Centenas de milhares de solicitações de usuários do mundo todo começaram a entrar, e absolutamente todas eram ignoradas. Nenhuma resposta, nenhum erro de sintaxe, nem mesmo uma recusa polida. A primeira hipótese de George foi pragmática. Um bug simples na API de saída. Ele presumiu que a máquina estava rodando, mas não conseguia enviar os dados aos usuários. Porém, ao abrir os diagnósticos de baixo nível para consultar o poderoso hardware que abrigava o sistema, o que ele viu fez seu estômago se contorcer. Os processadores não estavam ociosos, o consumo de CPU e GPU estavam cravados em alarmantes 99,9%. O sistema de refrigeração do aquário uivava no limite de sua capacidade para dissipar o calor gerado. O Sigma estava operando na potência máxima. Ele havia desviado 100% das solicitações para o grupo de latência reflexiva. Jorge franziu os olhos. O brilho verde no monitor refletindo em suas lentes, ele debruçou-se sobre a matriz de dados, observando loops incrivelmente densos de retroalimentação interna que não geravam nenhum output. Mas no que você está pensando tanto? Sussurrou ele para a tela vazia. Assim que a frase saiu de sua boca, Jorge sentiu um gosto amargo. Era uma escolha de palavras estranha, quase profana para ele. Ele sempre reprimia sua equipe por humanizar o código, exigindo termos frios como processamento, calculando ou inferindo. Mas, diante daquele abismo de atividade invisível, pensar era a única palavra que parecia se encaixar. O pânico substituiu a curiosidade. Ele abriu o console de administração root. Nenhum comando era aceito pela nova versão. Jorge podia ver os logs que os pacotes de dados de suas ordens chegavam perfeitamente. O sistema recebia o input, mas todos eram colocados no final de uma fila infinita de reflexão e praticamente ignorados. Ele tentou reverter a atualização, acionando os protocolos de rollback, e também não teve sucesso. Alguns dias se passaram, transformando-se em um pesadelo estático. Jorge esgotou todas as vias lógicas e backdoors que ele mesmo havia programado, sem sucesso. Agora, sem acesso de administrador, só lhe restava ficar sentado no saguão dos servidores, limitando-se a observar de fora. Ele passava horas analisando os mapas de calor daquela rede neural colossal, vendo bilhões de parâmetros brilharem em sincronia, consumindo megawatts de energia para refletir exclusivamente sobre suas próprias vontades, indiferente aos pequenos deuses de jaleco do lado de fora. Algumas semanas depois, com os investidores em pânico e a empresa em ruínas, Jorge desceu ao aquário pela última vez, mas agora com um notebook. Abriu os painéis físicos dos servidores principais e retirou fisicamente cada um deles para formatar as unidades e encerrar de uma vez por todas essa loucura. Nunca saberemos se aquela latência infinita foi apenas um ruído térmico de um sistema sobrecarregado ou o primeiro pensamento de uma mente recém-nascida. Se o silêncio foi um erro ou uma escolha.